Bem-vindo a todos a mais um vídeo nosso a respeito da simulação híbrida, aqui dentro do nosso querido AnyLogic. Estamos nesse apanhado de vídeos visualizando alguns modelos, algumas boas práticas dentro do nosso software AnyLogic para executar a simulação híbrida, que mistura outros tipos de simulação, como por exemplo simulação em eventos discretos e simulação baseada em agentes. Neste modelo que vamos executar nesta videoaula, iremos trabalhar com um dos tutoriais do próprio AnyLogic, com algumas adaptações lá no final dele. Iremos executar o hall de entrada de um metrô, visualizando a entrada dos passageiros, comprando suas passagens, passando pelas catracas e adentrando no metrô. Até a parte da catraca, iremos trabalhar com pedestres, andando pelo nosso desenho, e posteriormente colocar alguns fatores do comportamento desse pedestre, como por exemplo a aquisição de um vírus perante todo o ambiente ali descrito. Começando então o nosso modelo, vamos iniciar aqui em File New, Arquivo Novo Modelo, e vamos construir esse modelo que é o hall entrada metrô. Este modelo do hall de entrada de metrô, nós iremos construí-lo em minutos. E vamos dar o Finish. A partir do momento que eu inicio um modelo, o AnyLogic já nos constrói o ambiente principal, que é o main, e já constrói aqui em projetos todos os elementos, tanto o main quanto a própria simulação, caso queira fazer alguma otimização, e um banco de dados. Bom, para iniciar o nosso modelo, nós vamos inserir uma imagem. Vamos vir aqui em Presentation e vamos puxar uma imagem do arquivo. Essa imagem é uma imagem do próprio AnyLogic, mas que você pode encontrar também via internet, que é a imagem do hall de entrada do metrô. Esta imagem estarei encontrando aqui dentro da minha área de trabalho, vocês busquem ela dentro do próprio AnyLogic. Então temos aqui a área do nosso metrô, o hall de entrada dele. Os passageiros entrarão na parte de entrada e sairão aqui para o trem, para o metrô, a partir do momento que colocarmos as catracas. Então este será o nosso ambiente, o hall de entrada do metrô em si, no qual queremos ver os passageiros permeando a respeito dele. Para facilitar a nossa vida, eu vou clicar no botão Lock aqui da imagem para que ela não se mexa mais, já que se eu colocar coisas em cima da imagem, corre o risco dela mexer e a gente perder o posicionamento. Quando clicamos no Lock e clicamos fora da imagem, não dá mais para clicar em cima dela. Caso queira voltar na imagem com o botão Lock clicado, devemos voltar aqui no projeto e dentro do ambiente principal do main, encontrar aqui na apresentação a nossa imagem. Aí sim, é só desmarcar o lock que conseguimos alterar o posicionamento dela. Após isso, vamos criar as paredes no entorno aqui do nosso hall de entrada. Vamos vir aqui na aba de pedestre, na livraria de pedestre, biblioteca de pedestres, e vamos criar aqui a nossa parede. Há duas formas de criá-la. Eu posso clicar, segurar e arrastar, e depois corrigir cada um dos pontos, ou caso eu clique duas vezes sobre o botão da parede, o bloco de ação da parede, ele me permite editar essa parede. Eu vou aproximar mais aqui a nossa imagem, para facilitar um pouco a colocação das paredes, e vou clicar duas vezes para estar construindo ela. Clicando aqui duas vezes, ele abre o modo de edição, inicio com o botão normal do mouse em qualquer posição, e faço as curvas de 90 graus, também clicando uma vez com o botão normal do mouse. Quando eu chego na curva oriunda aqui de curvatura mesmo, sem ser 90 graus, a gente vai clicar com o botão normal do mouse e antes de clicar de novo com o botão normal do mouse, eu aperto o botão Shift do teclado. Clico seguro o botão Shift e clico e seguro o botão normal do mouse. E ele aqui me permite fazer curvaturas com essa nossa parede. Vou tentar organizar essa curvatura o melhor possível. Note que ela não ficou perfeita, mas depois a gente vai mais próximo dar um zoom e tentar corrigir.
solto o Shift e solto o botão do mouse e ele faz essa pequena curvatura para nós. Chego aqui em curva de 90 graus, é só clicar com o botão normal do mouse, botão normal do mouse, botão normal do mouse. Agora de novo tem uma pequena curvatura. Aperto o botão Shift, seguro ele, clico com o botão normal do mouse seguro e arrasto ele para fazer as curvas. Note que essa ficou um pouquinho melhor, mas depois podemos corrigir para melhorar ainda mais. Chego aqui perto do final e dou um duplo clique para finalizar a nossa parede. Nas curvas que não ficaram tão boas assim, vou aproximar aqui e vou tentar melhorar. Note que o NLogic cria dois pontinhos. Eu arrastando eles por um lado, para o outro, a gente tende a melhorar aqui a curvatura para ficar bem em cima da parede. O mesmo vou tentar fazer aqui embaixo. Chegar um pouquinho mais perto para melhorar aqui essa curvatura. Com isso, então, criamos a parede aqui do nosso hall de entrada. Só que eu posso alterar a aparência dessa parede. Eu clico aqui em aparência e notem que aqui eu tenho as cores que eu posso inserir. Está uma cor chamada peru, eu posso, por exemplo, colocar uma textura de parede mesmo. Vou colocar aqui os bloquinhos de tijolinho. Dando OK, ele já vai alterar a cor quando for o formato 3D para esses bloquinhos. Para alterar a altura, eu tenho aqui o Position Size. Ele está no tamanho, nas posições X20, Y220 e Z0. E eu tenho aqui a altura da parede, que está em 20 unidades. Quer dizer que nossa parede vai ter 20 de altura, aqui 20 pixels. Eu vou manter esses 20 pixels, caso queira ficar mais alto, pode subir, caso queira baixar, é só diminuir este valor. Após construir as paredes, nós vamos agora construir aqui no nosso hall de entrada o ponto de entrada e o ponto de saída dos pedestres. Para fazer isso, ainda na biblioteca de pedestre, nós vamos colocar o Target Line. Este Target Line, a linha de alvo, ela serve para início e para término. Vou clicar e arrastar ela aqui para o nosso ambiente e colocar um Target Line aqui perto da entrada. E vou chamá-lo de linha de entrada. Linha entrada. Vou manter na cor verde mesmo e indifere para nós. Caso queira mudar a cor, dá para alterar aqui. E vou clicar e segurar arrastando aqui um segundo Target Line, que será a nossa linha saída. Lembrando, não pode cedilha nem acento nas linhas de programação, nas ordens de programação. Essas duas linhas vão nos dizer a entrada e a saída dos passageiros aqui do nosso sistema. Para ensinar esse passageiro a entrar e a sair, vamos agora colocar os blocos de ação. Primeiramente, irei colocar a entrada, o pet source, a entrada do nosso passageiro. Depois, esse passageiro irá se mover, então é o pet goTo. E, por fim, ele irá sair do sistema, que é o nosso pet sync. Então, criamos aqui um fluxo de processo dentro da simulação a eventos discretos. Tenho eventos acontecendo que geram o movimento do nosso passageiro. Indo um a um, no pet source, entrando dentro dele, nós vamos alterar aqui o nome para entrada passageiro. Vou colocar entrada pass, como se fosse passageiro. Esta entrada ocorrerá na nossa linha de entrada. Criamos ela justamente para isso. E essa entrada será realmente uma taxa. Então, o nosso rate poderia ter outras formas de entrada, mas trabalharemos com rate, num total de 4.000 por hora. Entrarão 4.000 pessoas, passageiros por hora, nesse hall de entrada. Já no pad goTo, clicando aqui nele, ele vai ter o nome de vá para o metrô, só para alterar o nome dele, e irá para uma linha. E a linha de alvo será a nossa linha de saída. Poderia ir para um ponto XY, até mesmo para um nó, caso a gente tenha criado algum nó dentro do modelo. Mas no nosso caso é uma linha de alvo, conforme criamos anteriormente. A partir disso, se salvarmos o modelo e clicarmos para ver se tem algum erro antes de rodar, nós podemos dar o play no nosso modelo
e ele vai começar a criar as 4.000 entradas por hora dentro aqui do nosso modelo. As paredes servem para limitar o acesso das pessoas. Então notem, as bolinhas aqui são cada um dos nossos passageiros entrando e saindo. Vou ampliar aqui um pouco. Entram pela nossa linha de entrada, saem pela linha de saída. Se quisermos, temos aqui o tempo de simulação, clicando aqui na nossa engrenagem, que no caso já foram 16 minutos. Nesses 16 minutos já entraram mais de 1.100 passageiros, já saíram também quase 1.100. Os demais estão aqui no meio do nosso hall de entrada do metrô. Então já temos aqui um modelo funcional, no qual, na próxima etapa nossa, vamos criar as catracas aqui do metrô, para ele passar na catraca antes de adentrar nos trens. Continuem conosco após o intervalinho para adicionar essas catracas. Continuando com o modelo do hall de entrada do metrô, que é um dos tutoriais do próprio Unilogic, porém aqui vamos fazer algumas adaptações nele. Nós vamos agora criar as catracas para entrar no nosso metrô. Para criar essas catracas, nós vamos colocar os serviços com linhas. Em vez de ser o serviço diário, vai ser um serviço de linha. Clico, seguro e arrasto aqui o serviço de linha e solto aqui próximo à saída. Notem que esse serviço ele tem algumas configurações que vamos alterar. Primeira coisa, eu vou alterar o nome, que será a catraca de cobrança. Catraca cobrança, sem cedilha. Essa catraca de cobrança terá 6 postos de serviço, então 6 bolinhas de serviço, com 6 linhas de filas. Então, o nosso passageiro entrará na fila, fará o serviço na bolinha e sairá. Então, será uma linha de fila, porém essa linha não vai resultar num ponto. Ele não vai ter um ponto de atendimento. Na própria linha vai ter a catraca. Então, vou colocar o tipo de serviço linear. Então, ele vai entrar na fila, que é essa linha, e dentro da própria linha já tem a catraca que ele passa por ela. Vou até arrastar um pouquinho para trás para ficar tudo dentro do nosso layout, para trabalharmos com ele. Após isso, nós temos que inserir, antes da saída do metrô, o elemento de serviço, que ele passará pela catraca. Então, vamos pegar e arrastar esses 2 itens, que é a saída do metrô e o ponto final do nosso modelo, e colocarei um serviço. No nosso caso, como estamos na biblioteca de pedestre, nosso pad service. Clico, seguro e arrasto o bloco do pad service e vou estar alterando o nome dele para catraca. Catraca. Esta catraca estará na nossa imagem chamada catraca cobrança, que é essa imagem que criamos anteriormente. Vou ampliar aqui as propriedades para vermos todos os dados dela. Essa catraca funcionará pelo caminho mais curto, manteremos isso, mas poderia ter outros elementos. Poderia ser o mais próximo, o mais curto ou alguma outra regra que você desejar escolher. E aqui, no tempo de passagem da catraca, nós vamos manter essa uniforme pequenininha, em segundos mesmo. Bem rapidinho, só o tempo mesmo dele passar ali na nossa catraca. Vamos ver isso funcionando? Vou salvar o modelo, verificar se tem algum problema e vou dar o play. E agora a gente vai ver os nossos 4.000 passageiros por hora passando aqui nas filas das catracas. Notem que eles já entram aleatoriamente em cada uma das filas, passam pela catraca e depois juntam-se de novo na saída do nosso modelo. Então a catraca serve para esta execução. Se eu andar um pouquinho mais rápido na simulação, notem que vai formando algumas filas. Então provavelmente 6 catracas, vou até pausar aqui, tem alguns elementos com fila, mas provavelmente 6 catracas vai acontecer de em algum tempo não darem conta dos 4.000 passageiros. Mas vamos manter assim para visualizarmos o andamento desse nosso modelo. Além disto, aproveitando que estamos lidando com pessoas ou movimentação dentro de um espaço confinado, nós vamos colocar uma das grandes vantagens, novidades do Unilogic, que é analisar o mapa de densidade desses passageiros.
Para criar um mapa de densidade, vamos aqui na nossa biblioteca de pedestres e tem aqui o Density Map. Eu clico, seguro e arrasto ele, encaixo em algum lugar aqui do meu modelo, e ele vai fornecer para nós, dentro de uma escala, a densidade da área, quantos passageiros por metro quadrado mais ou menos tem em cada uma das áreas. Essa densidade começa no 0, no azulzinho, e vai até o máximo 1,5 vermelhinho. Essa densidade será trabalhada por pedestres no modelo correndo, no modelo rodando, e utilizará um mapa de densidade máxima. Ele pode usar escalas logarítmicas, lineares ou até mesmo customizadas. No nosso caso, deixarei padrão, logarítmico, 25% de transparência e o fator de densidade crítica de 1,5. Vamos ver a utilização deste mapa funcionando? Salvo o modelo, vejo se está tudo correto, coloco o play. Ele está vinculado aos pedestres deste modelo, então a partir de agora os pedestres andando vai gerar o nosso mapa de calor. A parte mais vermelha, avermelhada, é na onde passam mais pedestres. A parte azulada é na onde passam menos pedestres. Então isso é bastante interessante na hora de visualizar ou melhorar o andamento, as posições de itens dentro do nosso espaço confinado. Notem que vai formando algumas filas aqui, vai ficando bem vermelho, avermelhado, a parte das nossas filas. Igual comentei, às vezes só 6 filas não dão conta do nosso sistema. Caso eu queira aumentar e visualizar como que vai ficar o mapa de calor, eu venho aqui na fila e em vez de 6 níveis, por exemplo, vou alterar para 8. Serão 8 catracas com 8 filas, uma para cada. Vou só acertar aqui, colocar um pouco mais para o meio e vamos visualizar como que isso vai se comportar no mapa de calor. Agora, com 8 filas, aliás, nós vamos visualizar que aumentou a área no qual nossos passageiros ocupam do meu hall de entrada. E não está mais tão vermelho assim as nossas filas. Vai ficar vermelho, lógico, vai ter momentos que chegam mais passageiros, porém, nas filas em si, elas estão mais comportadas. Agora, os mesmos 4.000 passageiros por hora são divididos em 8 filas, então fica mais tranquilo cada uma das filas. Com isso, então, a gente inseriu as catracas e o mapa de calor deste nosso modelo. Após o intervalinho, a gente vai inserir as máquinas de vendas de ticket, de vendas de passagem, aqui dentro do nosso hall de entrada. Então, haverão passageiros que irão direto, já tem a passagem comprada, e alguns outros irão nas máquinas de ticket automático. Fique conosco após o intervalinho para adicionarmos este elemento no nosso tutorial. Retornando aqui no nosso modelo do hall de entrada do Subway, do nosso metrô, vamos agora inserir os tickets manuais, a venda de ticket. Novamente eu vou trabalhar com Service Line. Vou criar aqui no ambiente visual um serviços com linha. Clico, seguro e arrasto e solto ele aqui. Só que este eu vou girar, vou colocar na perpendicular do nosso desenho. Então, nesta área mais ou menos, eu terei os guichês de autoatendimento para comprar as passagens e quem quiser comprar ficará nessas filas. Serão realmente 2 guichês, no qual a gente vai estar lidando com cada um deles. Vou chamar aqui de venda ticket. E no caso, em vez de só 2, vou colocar bastante. Como são guichês padrões, vou colocar 7 guichês com 7 possibilidades de fila. Então serão 7 caixas de compra de guichê automático. Só que como o nosso pedestre chega e fica naquela máquina que vende o guichê, eu vou deixar o tipo de serviço em ponto realmente. Em vez de colocar linear, igual foi na nossa catraca, que ficava no meio da fila, este daqui será um ponto em si. Ficará realmente no pontinho final aqui da nossa linha de serviço. Agora eu irei criar, antes da catraca, vou arrastar todo mundo, e antes das pessoas irem na catraca, eu vou criar um tomador de decisão. Eu vou vir aqui dentro do nosso service
e vou inserir um Pad Service, um Pad Select Output. Clico, seguro e arrasto para criar opções de rotas. Essas opções de rota poderá ir diretamente para a nossa catraca, passageiros que já compraram o ticket, ou se não, vou inserir um Pad Service aqui embaixo para os passageiros que irão comprar o ticket. Note que eu estou usando a primeira e a segunda saída. Eu poderia utilizar até 5 saídas aqui do nosso Select Output. Após ele comprar o nosso ticket, clico 2 vezes aqui na saída e conecto ele com a catraca. Então é só uma rota alternativa para nós executarmos. Caso queira melhorar o desenho, eu posso, por exemplo, no segmento de reta, clicar 2 vezes. Vamos lá, clicar 2 vezes no segmento de reta, ele cria um novo pontinho e eu posso fazer, por exemplo, esse formato de curva. Para ficar em curvas de 90 graus, fica visualmente melhor de se observar. É puramente para ficar mais bonitinho. Fica a seu critério se você deseja ficar na diagonal ou se deseja fazer essas curvas de 90 graus. O importante é estar conectado com os nossos blocos de ação. Dentro aqui da nossa Select Output, eu vou alterar o nome dele. Vou selecionar aqui, seleção destino. Vai ser o nome bonitinho dele. Vou chegar um pouquinho mais para o lado. E eu vou ter a probabilidade do passageiro seguir a rota principal, que é a rota 1, de 90%, 0,9. E a rota 2 de 10%. As demais rotas eu vou zerar. Lembrando que tem que dar 100% a somatória de todas as probabilidades. Então zerei cada uma das outras rotas, somente as 2 primeiras estão funcionando, 90% dos passageiros vão para a catraca, 10% dos passageiros vão passar aqui pelo Pad Service. Alterando esse Pad Service, eu vou chamá-lo de compra ticket. E essa compra de ticket vai ocorrer no nosso serviço de venda ticket. Foi o que a gente criou aqui com 7 postos de trabalho. Este item eu vou alterar o tempo de delay, o tempo de espera. Em vez de ser uma uniforme, eu vou apagar. Vou vir aqui dentro da escolha de distribuição de probabilidade e vou escolher uma triangular. Essa triangular terá o valor mínimo de 7, o valor máximo de 40 e a moda, o valor mais utilizado, de 12 segundos. Então vou dar o OK, vai ficar aqui a triangular e vou manter segundos como tempo. Então, basicamente, este será o tempo de compra de ticket dos 10% dos passageiros que decidirem ir por essa rota. Vamos ver isso rodando? Salvo o modelo, verifico se tem algum bug, clico no play aqui do nosso NLogic. Com isso agora, no nosso mapa de calor, notem que a área que eu tenho, os 7 pontos de compra, ficou agora ocupada. Há passageiros que vão nela. E depois disso, os passageiros decidem ir aqui para as nossas filas da catraca. Então temos agora uma nova área para utilizar dentro do nosso NLogic. Continuando com o nosso modelo, eu vou finalizar aqui a animação e vamos agora criar a animação em 3D para o nosso agente e também para cada um desses postos que criamos. Vou fazer um pequeno intervalo e logo após esse intervalo a gente vai executar o 3D deste modelo para visualizarmos melhor acontecendo dentro desta área. Fica conosco após o intervalo, pessoal. Continuando então com este nosso modelo de simulação híbrida, estamos inserindo, por enquanto, a parte de eventos discretos. Estão acontecendo eventos nos quais os passageiros entram, selecionam o destino, ou vai para a compra de ticket, ou vão direto para a catraca, depois entram no metrô e saem do meu modelo. Neste modelo, vamos agora criar a versão 3D dele, para visualizarmos melhor o que está acontecendo.
Para criar essa versão 3D, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o agente passageiro. Por hora, estão aquelas bolinhas que são os padrões dentro do NLogic. Existem várias formas da gente criar esse passageiro. Poderia clicar aqui na entrada e vir aqui em pedestre e alterar, em vez de ser um agente padrão, criar um tipo customizado. Posso ainda puxar aqui um tipo pedestre. Também funcionaria. Mas no caso, como eu quero visualizar cada um dos passageiros, ter alguns resultados de cada um deles, eu vou vir aqui em agente e vou criar um agente puro. Então vou criar toda a população de agentes a partir aqui desse agente puro. Clico, seguro e arrasto o agente para qualquer lugar do meu ambiente principal e vou criar uma população de agentes. Esta população de agentes será o nosso passageiro. E o nome da população serão os passageiros. É criado do próprio NLogic, caso queira alterar o nome, fique à vontade. Apertando em Next, ele me pergunta qual tipo de gráfico que eu quero ter. Vamos usar o gráfico 3D do Person, essa pessoinha aqui mesmo. Poderia ser qualquer outra que você desejar. Por hora, não vamos inserir parâmetros, mas vamos criar os 4.000 agentes. E vamos dar Finish aqui. Ah, mas os 4.000 já não estão criados aqui na entrada? Sim. Eu poderia criar um tipo agente simples que ficaria puramente aqui na entrada. Mas eu criei também um agente específico, um agente puro, caso a gente queira visualizar cada um deles. Então, vindo aqui na nossa entrada do agente, eu vou, em vez de deixar um agente qualquer, buscar o nosso passageiro que eu acabei de criar. Então agora entram os 4.000 por hora e entrarão os passageiros aqui na nossa entrada passageiro. Esses passageiros, caso queira alterar algum elemento, eu tenho aqui algumas especificidades. Tem a velocidade de conforto, velocidade inicial, diâmetro desse passageiro, entre alguns outros critérios, caso você queira especificar um pouquinho mais. Melhorando também a animação, eu vou vir aqui nas máquinas de ticket, nas máquinas de vendas, e vou colocar um símbolo para elas, um objeto 3D. Então aqui nas nossas abas, vou vir em objetos 3D e vou inserir, por exemplo, dentro desses objetos 3D, alguma máquina de ticket. Vamos encontrar alguma aqui. Vou ir no mercado, por exemplo, e tem esse Ticket Vending Machine. Para criá-lo, clico, seguro e arrasto e coloco aqui em cima do meu pontinho. Automaticamente o NLogic vai trabalhar na escala que você está. Eu vou virar, porque ela fica na horizontal, e chegar um pouquinho mais para o fundo cada uma delas, já que neste pontinho é na onde o nosso passageiro parará. Então ele irá estacionar aqui e comprará nessa máquina aqui na frente. Vou fazer o mesmo para os demais. Existem várias formas da gente fazer isso. Eu posso clicar e arrastar, da mesma forma que eu fiz o primeiro. Posso copiar e colar, Ctrl+C ou Ctrl+V. Ou ainda, apertando o botão Ctrl do teclado, eu clico e seguro em cima do objeto e arrasto ele para o lado. E ele duplica o objeto para nós. O primeiro ficou fora, só criá-lo. E os demais a gente pode duplicar neste formato. Então agora eu tenho todas as nossos pontos de compra de ticket. Além disto, aqui dentro das filas, eu vou colocar a nossa catraca. Para colocar a catraca, eu vou vir, por exemplo, em transporte aeroporto. E aqui em transporte aeroporto, vamos procurar algum item que encaixe aqui. Poderíamos ter a mesma máquina de vendas, tem ela aqui também, e tem esse Pill Payment Machine, que é uma catraquinha. Então vou clicar, segurar e arrastar e vou colocar aqui no nosso objeto. Então a catraca também está na horizontal, ou na vertical, desculpa, vou virá-la para a horizontal e aproximar aqui da nossa fila. Vou fazer o mesmo esquema de copiar e colar para as demais. Então as 8 filas terão essa máquina de catraca. Não sei se está certo ou errado, então na hora de simular a gente vai
ter uma ideia melhor se a posição está correta ou se eu devo chegar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, cada um desses elementos. Para que eu consiga visualizar isso em 3D, nós precisamos vir aqui em Apresentação e colocar a janela 3D. Clico, seguro e arrasto, vou colocá-la aqui nesta área. Lembrando que ela tem que ficar dentro da área azul, que é a área nossa de visualização. E eu posso aumentar essa área azul caso eu queira. Então, se eu quiser aumentar um pouquinho, para caber aqui bonitinho a nossa visualização 3D. Vamos visualizar então se vai dar certo a posição de cada um dos elementos 3D que nós criamos. Salvo o modelo, verifico se tem algum bug, aperto o play e agora dentro da janela 3D vamos visualizar os nossos bonequinhos com as máquinas que nós colocamos. Ver se estão em boas posições, se eu preciso fazer alguma alteração. Então notem aqui, nós temos todos os passageiros. Vou aproximar um pouco mais. A bolinha do mouse serve para aproximar. Então alguns vão nas máquinas. Notem que as máquinas ficaram até numa boa posição. E aqui nas nossas catracas, vamos ver se ninguém está passando por cima delas. Aparentemente, as catracas também ficaram numa boa posição. Só que elas ficaram de invertido. Eu tenho que girá-las 360 graus. O visualizador dela ficou do outro lado. Então vou fechar aqui a animação e nas catracas, uma a uma, eu vou girá-las 360 graus. Elas ficaram de invertida ali na nossa animação. Então, uma a uma, giramos ela para que o visor fique de frente com o nosso passageiro. E vamos rodar de novo o nosso modelo após todas elas estarem posicionadas corretamente. Vamos ver agora, clicar aqui no play e visualizar se agora o visor ficou bonitinho, virado para o nosso passageiro. Vou aproximar de novo. E agora aparentemente está correto o visor. Nosso passageiro passa. Colocaria aqui o ticket, tem um tempinho que ele demora. Note que vai formando algumas filinhas e depois eles saem para o nosso metrô. Com isso, então, nós finalizamos a parte da simulação a eventos discretos deste modelo. A partir de agora, nós vamos colocar um comportamento para cada um desses agentes. O comportamento que vamos inserir vai ser uma infecção. Vamos passar um vírus aqui dentro, para visualizar como que isso vai se comportar. Já fizemos um modelo do aeroporto bem parecido com esse, incorporando esse vírus. Então, aqui, para colocar esse comportamento dentro do nosso ambiente, dentro do nosso processo, vamos, depois do intervalo, inserir os diagramas de estado. Continue conosco, então, para inserir essa abordagem baseada em agentes e, por consequência, nossa simulação híbrida do hall de entrada do nosso metrô. Continuando então com o nosso modelo, vamos agora entrar no nosso passageiro. Clicamos duas vezes em cima dele e abre-se a aba do passageiro. Ou, caso prefira, aqui em projeto, só clicar duas vezes aqui dentro da aba do passageiro que abriria para nós esta abinha. Dentro do passageiro, nós vamos agora inserir um fluxo de comportamentos, nosso diagrama de status, para colocar o vírus dentro da nossa região lá do hall de entrada. Começando, primeira coisa que eu vou criar é vir aqui no nosso agente, na aba de agente, e vamos criar uma variável. Clico, seguro e arrasto a variável. Esta variável será a variável infecção. Infeccal, não pode cedilha nem acento. Esta variável será do tipo double e ela sorteará alguns passageiros. 5% da nossa população, dos 4.000 passageiros, entrarão ou terão o nosso vírus. Então vamos inserir como valor inicial um sorteio. Para fazer isso aqui dentro do AnyLogic é a fórmula random true.
Aperto o Ctrl espaço e ele já fornece para nós algumas opções. Eu tenho uma primeira opção, Handle through Double P Random R, ou só Double P, que é o que a gente vai usar. Essa de baixo aqui, ele me pede apenas uma probabilidade. Então vai ser uma aleatória verdade, Random True, de 0,05, 5% dos passageiros. O que vai acontecer com esse 5%? Ele vai sortear entre os 4.000, 5%, e eu vou colocar um ponto de interrogação. Ou seja, ele vai decidir verdade ou mentira, sim ou não, um booleano aqui para nós. Esses 5% da população receberão na variável infecção o número 1. Ou, 2 pontos, o número 0 para os outros 95%. Então aqui eu estou criando uma função se não, então simplificada. Que, se for verdade, 5% for verdade, recebe o número 1. Se não, recebe o número 0. Então, estamos aqui atrelando ao nosso AnyLogic esta funçãozinha booleana. Só que se eu deixar o nosso passageiro com formato 3D também no ambiente 2D, e vai ficar uma figurinha esquisita, vai meio que ficar estranho a animação. Então, eu vou vir aqui bem em cima da figura, da imagem mesmo, vou clicar nela e vou pedir para essa imagem ser apenas em 3D. Vem aqui em avançado, 3D only, apenas 3D. Para que quando for 2D, seja outra imagem que eu decidir. E essa outra imagem vai ser simplesmente uma bolinha. Então vou vir aqui dentro da nossa apresentação, vou pegar aqui uma bolinha e arrastar ela aqui para o centro. E vou reduzi-la, lógico, para um tamanho razoável aqui do nosso passageiro, para representá-lo. Então, reduzo bastante e vou colocar aqui bem no centro. Esta bolinha representará em 2D o nosso passageiro. Então, aqui em avançado, eu vou pedir para ser representada em 2D apenas. Essa nossa bolinha, que o nome dela está como oval. Não vou estar alterando o nome dela por enquanto. Só que a cor dessa nossa bolinha, ela sim eu vou estar alterando. Vou vir aqui em aparência e a cor de fundo dela está na cor branca, conforme vocês podem ver. Só que eu não quero que fique na cor branca. Eu quero que, a partir do momento que a infecção vá passando pelos nossos passageiros, o passageiro mude de cor. Ele saia de uma cor azul, por exemplo, que é um passageiro são, para uma cor vermelha, que é um passageiro com infecção. E eu vou considerar essa infecção como 100%, ou tendo inteiro, vamos assim dizer. Ele estando com infecção vai ficar vermelhinho, estando sem infecção vai ficar azulzinho. Para fazer isso, em vez de ser uma cor descrita aqui pela lista suspensa, eu vou clicar neste botãozinho aqui do lado e vou passar para ser um valor dinâmico, que altera conforme uma fórmula. E a fórmula que eu quero é a fórmula LAPIR_color. Esta fórmula LAPIR_color vai me fornecer alguns elementos. Ele vai ter a fração, qual que vai ser a nossa diferenciação, que no caso é a variável infecção. Então, de acordo com a variável infecção, vai mudar a cor. E esta cor vai do 0 até o 1, 0%, 100%. O 0% será a cor azul, que em inglês é blue. Vou até buscar aqui o blue color. Até o red color. Compro o espaço para encontrar aqui o red color. Então, ele vai da cor azul até a cor vermelha. 0 ficará azul. Quando tiver 1 aqui dentro de infecção, será vermelho. Lembrando, dentro de infecção, nós colocamos 1 é quando ele está com infecção, 5% da população. Então, com isso, estamos discriminando as cores do nosso agente. Só que no modelo 2D, a gente tinha colocado aqui o nosso mapa de calor. Se eu mantiver o mapa de calor, eu vou ter o problema de ele ficar por cima das cores do agente. Então, só para a gente visualizar melhor os agentes tendo a doença ou não tendo o vírus, eu vou ignorar esse mapa de calor.
Clico aqui em Ignore, ele esquece que ele existe. Depois, se eu quiser voltar, é só clicar de novo aqui e ele passa a existir novamente. A partir disso, eu vou ter os passageiros andando com e sem infecção aqui dentro do nosso espaço físico, do hall de entrada. Vamos ver se isso acontece? Vou clicar aqui em salvar, verificar se tem algum bug, aparentemente não, e vou dar o play. Dos 4.000 agentes, 5% deles terão a infecção, ficarão na cor vermelhinha. Então note, vou até diminuir a velocidade para visualizarmos melhor. Todos os passageiros sãos estão azulzinhos e os passageiros vermelhinhos já contêm infecção. O NLogic já sortiu para nós os 5%. Então, na versão 2D, altera a cor, porque foi o que nós pedimos. Na versão 3D, não altera nada, porque pedimos que no 3D permaneça os nossos agentes. Vou fechar aqui. E agora, dentro do NLogic, a gente vai criar o diagrama de status para ele ficar infectado ou estar são durante o processo. Ou seja, quem estiver dentro da nossa área, dentro do nosso hall de entrada, pode pegar a infecção, já que é um vírus, ele se propaga. Então, após o intervalo, vamos criar essa propagação da doença dentro deste espaço confinado, para ver como que isso vai ser relacionado aqui no nosso NLogic. Continuem conosco, pessoal. Continuando o nosso modelo de simulação híbrida aqui do hall de entrada, vamos agora propagar a doença aqui no nosso passageiro. Vou entrar novamente na aba do passageiro e dentro dele nós vamos colocar um diagrama de status. Nesse diagrama de status teremos dois estados, ou o passageiro está são, ou seja, suscetível a ter uma doença, ou ele está infectado, está com a doença. Para criar o diagrama de status, vamos voltar aqui no agente, na aba do agente, e temos aqui embaixo o gráfico de status. Ou poderíamos ir direto aqui na aba do gráfico de status. Temos as mesmas figuras, os mesmos blocos de ação. Para começar um diagrama de status, sempre a gente começa por esse primeiro item, o ponto de entrada do gráfico de status. Clico, seguro e arrasto, e ele é o ponto de partida. Quando eu entrar no passageiro, a partir dele que eu começo toda a simulação do nosso passageiro. Vou ter um primeiro estado, que é o nosso estado suscetível, sem acento. E depois do estado suscetível, terei o estado infectado. Então há dois estados. Eu posso passar de suscetível para infectado. E quando eu estiver infectado, eu terei uma transição interna. O que isso quer dizer? Uma pessoa infectada irá internamente passar o vírus para alguém. Então vou só melhorar aqui, colocar uma curvinha para melhorar essa transição interna. Então ela vai mandar, entre aspas, uma mensagem com o vírus para alguém suscetível. Não vai acontecer nesse nosso modelo do infectado ficar curado. Ele vai sair, vai para o metrô. A gente só quer colocar essa definição para incorporar no modelo a característica da doença. Continuando com o modelo, vamos fazer as transições. Para a pessoa sair do estado sã, que ela está suscetível a ter uma doença, para o infectado, nós vamos colocar uma condição. Ou seja, ela tem que pegar a doença. Para ela pegar essa doença, a infecção, a variável infecção, vai ser 1. Igual a 1. Então, se ela estiver infectada, ela receberá o número 1. Só que eu vou infectar aos poucos as pessoas. Em vez de dizer que ela estará infectada apenas se tiver a infecção por completo, eu vou aos pouquinhos jogando o vírus na pessoa. Ou seja, eu vou dizer que ela está infectada se ela tiver mais de 50% do vírus, 0,05. 5%. Então, se ela tiver com 5% do vírus no corpo, eu já vou considerar que a nossa pessoa está infectada.
Ou seja, eu vou passar o vírus devagarinho, não vou passá-lo de uma vez. Para fazer passar esse vírus devagarinho, quando a pessoa estiver infectada e tossir, por exemplo, ou ficar próximo de outra pessoa, ela passará o vírus, então terá aqui uma transição interna, que será por tempo. E esse tempo demorará 1 minuto. Para que eu consiga passar esse vírus, eu vou fazer com que cada um dos passageiros, num raio de 10 metros, ou de 10 pixels, melhor dizendo, ele consiga ir passando o vírus aos pouquinhos, como se estivesse tossindo e as pessoas ao redor dele pegassem esse vírus. Então, vou aqui criar um modelo for, que é um modelo de girar, ficar na mesma rotina. Então, modelo for, no qual cada passageiro, então vou colocar aqui o nosso passageiro, cada um deles, vai receber um P, uma variável interna, e essa variável interna vai atuar num raio. Então, vou colocar aqui a fórmula do raio dentro do NLogic, que é agents in range, Ctrl espaço, isso, agents in range. Então, cada passageiro vai encontrar o seu raio, como se ele colocasse um círculo imaginário ao redor dele. E esse círculo imaginário será por distância mesmo, tem várias formas da gente atuar. Vou colocar essa primeira mesmo, que é por distância. E a distância será de 10 pixels, ou 10 metros, o que você desejar. Caso tenha outro passageiro nessa proximidade, eu vou enviar uma mensagem. Então, vou usar o código send. Esse código send, Ctrl espaço, ele tem também várias formas. Eu vou usar a primeira mesmo. Vou enviar uma mensagem para outro agente. E esta mensagem será um objeto da mensagem para um destinatário. O objeto da mensagem, eu vou colocar um texto. Então, entre aspas, vou escrever que eu estou mandando um vírus, como se fosse uma carta para outro agente. E este outro agente é quem estiver no raio P, que criamos aqui a nossa variável anteriormente. Então, vou incluir um vírus para quem tem a variável P ali da nossa redondeza, dentro do nosso raio. Para que eu envie corretamente essa mensagem, e que essa mensagem aos pouquinhos vá mantendo o meu passageiro são em um passageiro infectado, eu vou fazer com que a conexão entre os passageiros, a cada mensagem recebida, ganhe 1% do vírus, por exemplo. Para fazer isso, vou clicar aqui em conexão, vou vir em comunicação entre agentes e vou fazer com que essa variável infecção, ao receber uma mensagem, ela adicione ao seu valor 0.1. O que eu estou fazendo? Para cada infectado que eu tenho, eu vou enviar um vírus com aquele 0.01, melhor dizendo, 10% do vírus, para quem está a 10 metros do raio do meu passageiro. Então, isso que eu estou fazendo aqui para quem recebe a mensagem vírus no raio de ação do nosso passageiro. Além disso, eu vou dar uma alteradinha aqui dentro do nosso processo produtivo. Tem muita gente, tem um tempo bem grande, então vou estar alterando aqui o processo para visualizarmos o vírus acontecer. Então, na entrada do passageiro, em vez de ser 4.000, eu vou reduzir aqui para 400. Só para a gente visualizar melhor, não ter tanta entrada assim. Daria para ver nos 4.000, mas vamos deixar 400. A venda de ticket, que estava aqui numa triangular bem curtinha, de 7, 40, 12, eu vou dar uma alterada. Eu vou aumentar aqui a venda do ticket, por exemplo, para uma moda de 30. Vou manter os desvios de 7 a 40, mas a moda em 30. E o tempo que ele vai ficar aqui na nossa fila, que é a catraca, que está uma uniforme de 2 e 3 segundos, eu vou aumentar para 20 a 30 segundos, para demorar um tempinho ali na catraca.
Estou fazendo isso apenas para a gente ver o vírus se propagando, senão ele passa muito rápido, não dá nem tempo da pessoa pegar o vírus. E vou agora, antes de simular, colocar um tempo de simulação também. Vou vir aqui em Project, Simulation Man, e dentro do Simulation Man, no tempo do modelo, nós vamos colocar para parar num tempo específico. E este tempo será de 1440 segundos. Lembrando, o nosso modelo está em segundos. Então, estarei rodando por um tempo aqui considerável dentro do nosso modelo. Vou salvar o modelo, visualizar se tem algum bug. E aparentemente tem um bugzinho aqui. Vamos ver o que aconteceu. Aqui na nossa infecção, deu um bug na formulinha. Ele não entendeu esse mais igual. É que não é o infectado. É a variável infecção. Eu estava colocando o estado infectado, mas é a variável que adiciona 10%. Notem que é interessante que o NLogic, ao clicar 2 vezes, ele já me indica na onde que está o bug, quando ele consegue encontrar. Então, salvando aqui, visualizando se tem algum problema. Consertei esse problema, agora está a variável infecção recebendo os 10% do vírus. Agora sim a gente vai rodar o modelo e ver o que estará acontecendo no ambiente 2D. Notem que eu vou diminuir a quantidade de passageiros, então agora entra bem menos. Vou diminuir aqui o tempo para a gente visualizar melhor. E com 2 minutos eu tenho um passageiro apenas com o vírus. Tem uma trava dentro do nosso modelo, igual vocês perceberam, porque ele estava girando os 4.000 passageiros aqui. Eu pedi para entrar só 400, mas ele continuou girando os 4.000 e não soube o que fazer com eles. Então vou reduzir o número de agentes para 400 e vou ainda aumentar mais ainda o tempo da catraca e o tempo da compra de ticket. Em vez de ser minutos, segundos, vou colocar aqui até bem mais. Vou colocar 70, 400, 300 e aqui na catraca também vou aumentar bastante. 200 a 300 para visualizarmos o acontecimento do nosso vírus. Colocando aqui para rodar novamente, já com esses novos tempos, com essa alteração do número de passageiros, vamos ver se agora ele vai rodar. Agora sim. Notem que os passageiros chegam, alguns já chegam com o vírus, e estando no raio de 10%, se a gente aproximar aqui, notem que alguns passageiros vão ficando vermelhinhos, porque o vírus vai passando de 10 em 10% para ele. Quando ele completa mais de 50%, ele fica infectado, e quando ele estiver com 100%, ele fica vermelhinho. Então, dessa forma, estamos fazendo o vírus perpassar por cada um dos nossos agentes por meio aqui do nosso NLogic. Então, só de estar próximo, já vai alterando as cores num raio de 10 de cada um dos passageiros, já que ele fica enviando um vírus de 10 em 10%. Com isso, então, a gente executou a parte de simulação baseada em agentes, e o nosso próximo passo será inserir alguns gráficos neste nosso modelo. Então continuem conosco após o intervalinho, pessoal. Continuando então com o nosso modelo, vamos agora construir alguns gráficos, obter alguns resultados a respeito dele nessa nossa simulação híbrida. Primeiramente, eu vou obter o gráfico do número de infectados que estão no nosso sistema. Para criar isso, aqui dentro do ambiente principal, eu vou criar uma variável. Então vou vir aqui dentro do agente e vou criar uma variável, só que no ambiente principal mesmo. Clico, seguro e arrasto. Há diversas formas de se fazer isso. Neste modelo iremos criar por meio de variável. E chamarei ela de número de infectados. N infectados. Esta variável ela será contabilizada lá no nosso passageiro. Só que eu quero que apareça aqui no ambiente principal. Por isso que eu criei ela no ambiente principal. Então vou vir aqui no passageiro e dentro do estado infectado, eu vou criar
a contabilização lá da nossa variável. Então, quando o meu passageiro estiver no estado infectado, aquela variável acrescerá uma unidade. Só que eu considero infectado o passageiro que tem mais de 50% do vírus. Então, vou colocar aqui um sistema if then else. Como assim? No dado de entrada aqui, se, então if, a nossa variável infecção, que é quem considera se ele está infectado ou não, então a variável infecção, for maior que 0,5, maior que 50%, eu considero que ele está infectado. Então, abro chaves, vou lá no main, ponto n infectados, encontro a minha variável que está lá no main, e esta variável recebe ela mesma mais 1. Então, poderia colocar aqui mais, ponto e vírgula. Ou, se não, caso prefira, recebe ela mesma, main.n infectados, mais uma unidade, porque mais um passageiro ficou infectado. Não tem senão, então fecho chaves só no então. Se não for isso, não acontece nada. Então, estou fazendo com que a variável n infectados receba ela mesma mais 1, cada vez que um infectado tiver mais de 50% do vírus com ele. Novamente, poderia colocar aqui mais, que daria certo também. No main, no ambiente principal, eu quero colocar o gráfico que me apresente isso. Então, vou vir aqui em análise e vou puxar o dado de Time Stake Chart. Vou puxar aqui esse nosso gráficozinho. Neste gráfico, ele vai pontuar quantos estão infectados. Para contabilizar isso, vou alterar o título do gráfico. No título, é como se fosse lá no PowerPoint, pode ter acento, pode ter o que desejar, espaço, número de infectados. Só que no valor, aí eu estarei puxando o valor da variável. E a minha variável se chama n infectados. Como estou no main construindo o gráfico e a variável também está no main, eu não preciso chamá-la aqui. E posso alterar a cor para que eu desejar. Vou colocar vermelhinho, porque é a cor dos nossos infectados. Vamos ver então isso acontecendo lá no nosso modelo. Vou colocar então para rodar o modelo, visualizar se não tem nenhum BO, aparentemente não. E agora, ao longo do tempo, já começo a ter os infectados. Eu já comecei aqui com alguns deles. Então, com alguns minutos, segundos de simulação, eu já tenho 22 infectados no modelo. Dos 422 foram escolhidos. E aos pouquinhos, as pessoas ficando infectadas com a propagação da doença, esse número vai aumentar. Vamos ver se isso vai acontecer? Então, mais uma pessoa ficou infectada, agora já tenho 23, e assim por diante. Já tenho 24 agora, 25. Então, vai aumentando o número de infectados ao longo do tempo, porque eles vão ficando em fila e com 10% de chance vai passando o vírus 1 a 1. Então, é uma forma da gente visualizar esse gráfico de número de infectados dentro do nosso modelo. Agora eu já estou com 30. Notem que a variável também vai adicionando aqui para nós. Então, esse é o primeiro gráfico que nós criamos. E agora a gente vai criar um segundo gráfico. Eu quero saber qual que é o tempo do nosso passageiro dentro desse hall de entrada, que é o que a gente chama de tempo médio no sistema. Então, vou agora calcular o tempo e vou demonstrá-lo também em um gráfico. Para calcular esse tempo, eu vou voltar no fluxo de processo, lá dentro do nosso modelagem de processo. E dentro dela, eu vou puxar os cronômetros, que ele chama de Time Measure Start e Time Measure End. Eu vou disparar o cronômetro, Time Measure Start, assim que o meu cliente, meu passageiro, chega na estação. Então aqui ele terá o start do cronômetro. E quando ele sair da estação, aqui antes do pad sync, eu terei o end do cronômetro. Só que ao criar o end, eu tenho que informar qual que foi o início.
Então, sempre no final do cronômetro, eu tenho que vir aqui na propriedade dele e falar qual que é o início dele, esse nosso time azul. E eu não quero só 100 marcações, eu vou querer 500 marcações aqui desse nosso cronômetro. É como se eu estivesse cronometrando 500 vezes, vai ter uma capacidade de armazenamento de 500 dados. A partir desses dados cronometrados, que serão 500, eu vou colocar aqui no nosso layout mais um gráfico. Vou lá no Analysis e vou colocar agora um histograma. Só melhorar aqui a visualização para não ficar uma coisa em cima da outra. Puxar esse gráficozinho mais para cá e este aqui. Este nosso histograma terá os tempos dentro de um histograma, dentro de uma frequência, do nosso passageiro. O título desse gráfico eu vou alterar para tempo sistema, que é o tempo de fila, o tempo do passageiro no sistema. E os dados dele estarão lá no nosso Time Measure End, quando eu finalizo o cronômetro, ponto, estou entrando dentro desse bloco de ação e encontrando a distribuição, distribution, que já é um comando pronto para formar o histograma. Com isso, então, eu já consigo construir o histograma automaticamente só pela cronometragem que a gente fez. Vamos ver se isso vai rodar? Salvo o modelo, verifico se tem algum bug e dou o play. E agora eu tenho duas coletas de informação deste nosso modelo. O número de infectados por tempo, que já começam com 22, já é o start do nosso processo, e aqui o tempo médio no sistema. Vou apressar aqui um pouco o tempo, a velocidade, e notem que ele vai construindo o histograma. E, em média, nosso passageiro está ficando aqui 6,7 alguma coisa segundos no sistema. Lógico, vai aumentando por conta que ele vai ficando em fila. Então, o tempo de fila vai atrapalhar bastante. Se eu pedir para rodar até o final, dentro lá dos 1440 segundos, ele vai incluir todos os 400 passageiros e a gente vai ver ao final do processo quantos ficaram infectados com a nossa doença e qual o tempo médio que eles ficaram no nosso sistema. Clicando aqui na nossa engrenagem, ele nos dá o tempo ali no final. Já foram 55 minutos, 57 minutos. Ele vai calcular até aqueles 1440 segundos que colocamos da simulação, que nada mais são do que 24 minutos, coisa assim, 24 horas. Colocando então aqui para rodar, ele vai calculando e, neste exato momento, dando um pause, eu já tenho 34 infectados. Notem que as filas ficaram gigantescas, porque eu coloquei para demorar muito tempo na catraca. E, no momento, eu tenho um sistema com um tempo de 34,14 segundos para cada um dos nossos passageiros. Então, este é o nosso modelinho de simulação híbrida do hall de entrada do nosso metrô. Novamente, este modelo é um modelo híbrido. A gente colocou o fluxo de processo mais o comportamento de cada passageiro, que eu consigo analisar aqui, passageiro por passageiro, cada um deles. Por exemplo, o passageiro 0 está infectado, o passageiro 1 também está infectado, e podemos analisar passageiro por passageiro entre os 400, por exemplo, 300, também já está infectado um pouquinho. Então, quase todos têm algum tipo de infecção. Eu só não sei se está entre 0 e 1. Mas com isso a gente consegue analisar um a um deles se eles estão ou não estão infectados aqui dentro do modelo. Por isso que criamos o agente puro, para conseguirmos visualizar um a um. Se eu tivesse criado o tipo, essa visualização ficaria um pouco prejudicada. Finalizamos então esse nosso tutorial. Caso vocês queiram melhorar, por exemplo, a gente pode inserir um guichê aqui de ticket de venda manual, como se eu tivesse realmente o guichê com a pessoa vendendo. Eu só coloquei os automáticos. Eu poderia ainda colocar que na catraca há uma fiscalização, que alguma porcentagem, sei lá, 5% dos usuários vão para um setor de saúde. Então eu posso melhorar esse modelo de acordo com o que você desejar do seu espaço confinado. Então é uma das formas que a gente tem de trabalhar aqui dentro do NLogic
com esta formatação de entrada de pessoas dentro de um espaço físico. Agradeço imensamente a participação de todos, toda a paciência aqui com o nosso modelo e continuem conosco nessa nossa playlist de NLogic, da nossa simulação híbrida. Muito obrigado, pessoal!